Olá, eu sou Otávio Guilherme aqui da TV Flórida. Se você gostou desse vídeo, se você gosta dos nossos conteúdos, eu te convido a cooperar um pouco mais conosco. Acesse agora o canal no YouTube da TV Brasil USA, Brasil com Z. Se inscreva e comece a assistir os nossos vídeos por lá, para ajudar no nosso crescimento do canal. Lembrando que TV Brasil é um canal de língua portuguesa aqui nos Estados Unidos. Eu vou nesse vídeo repercutir uma entrevista do ministro Gilmar Mendes, que se sentiu orgulhoso por ter participado do desmanche da Lava Jato. Ele também comentou a questão do ativismo judicial e o porquê que ele entende que isso acontece no Brasil. Quero falar também sobre a prisão domiciliar do Chiquinho Brazão, aquele cidadão acusado de ter mandado tirar a vida da vereadora Marielle, e eu quero comparar um pouco com alguns outros casos do 8 de janeiro, porque para mim a discrepância é brutal. E para finalizar, eu quero mostrar um trecho de um comentário de um jornalista da CNN, do Caio Junqueira, que no meio de uma explicação que ele estava dando, ele soltou uma frase já cravando que o clima pioraria com a prisão de Bolsonaro, cravando a prisão de Bolsonaro no final do ano. Será que foi um ato falho? Será que nos bastidores já está tudo determinado? Será que essa questão da defesa do Bolsonaro, da ampla defesa, vai ser uma questão de teatrinho? Não sei, mas é sobre estes assuntos todos que eu vou comentar no vídeo de hoje. Começando por esse primeiro assunto, Moraes autoriza prisão domiciliar para Chiquinho Brazão, acusado de mandar matar Marielle. Ministro do STF tomou a decisão diante do estado de saúde do parlamentar. Deputado que atualmente está preso terá de usar tornozeleira e não poderá se comunicar com outros. Aqui o que me chamou muitíssima atenção, e não tinha como não relembrar do Clezão. No caso, o Moraes está permitindo uma prisão domiciliar por Chiquinho Brazão por questão de saúde. Se eu não estiver muito enganado, se a minha memória não estiver me traindo, o Clezão teve uma situação similar, ele tinha um problema de saúde, avisou as autoridades, se eu não me engano a PGR também recomendou que ele fosse para domiciliar, tá? Se eu não me engano teve a recomendação da PGR, e o Moraes acabou não fazendo nada. E o Clezão acabou perdendo a vida no presídio, ele não voltou para casa, apesar do pedido da defesa, comprovando que ele tinha problemas de saúde. Então, quando eu li isso aqui, na hora já veio para mim a memória do Clezão. Mas eu quero mostrar para vocês também o comentário do Oineg, da Band, que ele não comparou com o caso do Clezão, mas ele comparou com o caso da Débora, aquela moça que pichou a estátua com batom, uma mulher super perigosa para a democracia brasileira, não é mesmo? Vamos ver o que o Oineg falou. Olha, a gente sabe que cada caso é um caso, mas olha isso, há 2 semanas o ministro Alexandre de Moraes colocou a cabeleireira Débora Santos em prisão domiciliar. Débora responde por tentativa de golpe de Estado e outros crimes, e ela ganhou fama como a pichadora da estátua da Praça dos Três Poderes. Aí hoje, Alexandre de Moraes colocou em prisão domiciliar Chiquinho Brazão, acusado de mandar matar a vereadora Marielle. Quanto tempo Brazão, que a defesa diz que está doente, ficou atrás das grades? 383 dias. Quanto tempo Débora ficou atrás das grades? 742 dias, quase o dobro. Essa lógica não parece um pouco desbalanceada? Para mim, parece. E para vocês? Aliás, eu acho que é por isso que muitas pessoas estão indignadas, porque elas não estão tendo aquele sentimento de justiça. Dá a impressão que existe um certo viés ideológico em algumas decisões. A gente fica com essa impressão. E até vendo comentários de vários especialistas, advogados, juristas aposentados, desembargadores aposentados, a gente vê essa galera comentando, eles que têm notório saber jurídico, a gente pensa, realmente, parece que nem sempre é uma questão puramente técnica. Então, essa é uma coisa que, do meu ponto de vista, é horrível para o judiciário, porque faz com que, perante boa parte da sociedade, ele seja visto com desconfiança, seja visto não como um poder técnico, mas um poder político, né? Um poder até mesmo militante, enfim, mas com um viés mais político do que técnico. E isso é péssimo. E aqui agora eu quero comentar essa entrevista que o Gilmar Mendes deu neste final de semana. Entre outras coisas,
Ele falou que se sente muito orgulhoso de ter participado do desmanche da Lava Jato e ele também justificou a questão do ativismo judicial. Nesse primeiro momento, eu vou trazer as falas dele se orgulhando de ter participado do desmanche da Lava Jato, detonando a operação, falando que foi uma organização criminosa. Olha que absurdo as coisas que ele falou. E depois eu vou trazer um corte de uma reportagem da Folha que repercutiu essa entrevista, onde o ministro fala um pouco da questão do ativismo judicial. E claro, eu pensei o seguinte, ele vai fazer uma autocrítica, que nada, acabou responsabilizando a Constituição e a autocrítica que é bom, a gente acaba não vendo por boa parte dos ministros que compõem, né, o STF nos dias de hoje. Vamos dar um play para ver esse trechinho que ele fala especificamente da Lava Jato. Toda a impressão, tudo aquilo que depois se revelou na chamada Vaza Jato e depois Operação Spoofing, parece que eu já sabia. Que o juiz combinava com os procuradores, as ações, e depois isso tudo ficou provado. Alguém disse, mas o senhor tinha inside information lá? Nada disto. Uma vantagem da gente envelhecer lendo é que a gente acaba ganhando essa capacidade de adivinhar, não é? Então, eu acho que adivinhei. E fico muito orgulhoso de ter participado desse processo que você chamou de desmanche da Lava Jato, porque era uma organização criminosa. O que eles organizaram em Curitiba, lamentavelmente, era uma organização criminosa. Só para dar um exemplo para vocês que vivem nos Estados Unidos, em função talvez até da influência do cacoete americano, com honorários e coisa do tipo, eles colocavam nas cláusulas que 20% do resultado dos acordos iria para o Ministério Público. Nós dissemos, isso não pode. Aí eles criaram a tal famosa Fundação Dallagnol, com 2,5 bilhões para eles pagarem palestras e fazerem campanhas anticorrupção. Nada que tivesse nada a ver com o direito brasileiro. Era um aproveitamento daquilo. O que a gente escuta na Operação Spoofing, falando como que eles iriam destruir a vida empresarial do empresário A, do empresário B, do empresário C, a gente pensa que é uma conversa... Bom, aqui algumas coisas. Primeiro, eu acho lamentável que ministros participem com tanta frequência de eventos, inclusive patrocinados por empresas privadas. Aqui a gente vê aqui embaixo, por exemplo, o BTG Pactual, entre outros. Tá? Eu acho que isso aí não é recomendável. Os ministros deveriam ser muito mais reservados. Dão entrevistas o tempo todo, não diminui esse ritmo. Eu acho, eu sou leigo, mas eu vejo especialistas falando que o juiz deveria se resumir nos autos, ficar apenas nos autos, não ficar dando entrevistas, não ficar participando de tantos eventos assim, sabe? Tinham que ter um perfil um pouco mais contido. Aqui eu não vou falar que a Lava Jato tudo foi lindo, maravilhoso, mas eu acho que os erros da Lava Jato, comparados aos erros que vem acontecendo do STF nesses processos que envolvem a direita, e eu sou leigo, eu estou me baseando no que especialistas falam, mas ficou com a sensação de que a Lava Jato praticamente não fez nada de muito absurdo se comparar com coisas que vem acontecendo atualmente. O Gilmar Mendes se diz um juiz garantista, mas eu não estou vendo esse garantismo quando envolve réus rotulados como bolsonaristas contra cidadãos de direita. Aliás, muitos estão sendo julgados sem ter foro privilegiado diretamente no STF. Me parece muito estranho. Como leigo, mas especialistas também acham estranho. Então, cadê o garantismo, né? Eu sinto, me realmente parece de que a mão pesa a depender da ideologia do réu. Fico com essa impressão. O Marco Aurélio sempre fala, né, que o processo para ele não tinha capa. Bom, para ele não sei, mas aparentemente, para alguns magistrados, né, aparentemente processos têm capa no Brasil. A depender da pessoa, do cidadão, a mão pode pesar mais ou menos. É uma sensação horrível que eu tenho. Eu não queria ter essa percepção de um poder tão técnico que é o poder judiciário, que não é um poder político, é um poder puramente técnico, cumpridor das leis. Mas eu tenho essa sensação e
terrível. Queria muito que a realidade, diante dos meus olhos, me fizesse mudar de opinião. Será que um dia vai mudar? Espero que sim. A gente tem que ser sempre otimista. E aqui também, num dado momento, ele comentou, né, que a Lava Jato criou um fundo aí com 2 bilhões, né, se não me engano foi esse valor que ele falou, e que seria utilizado para eventos, para pautas anticorrupção. Pô, meu Deus do céu, eu acho que qualquer cidadão brasileiro quer realmente que essa agenda anticorrupção seja, assim, tenha vários eventos para conscientizar as pessoas, os cidadãos. Até aí eu não vi nada demais. Talvez eles tenham, talvez do ponto de vista jurídico isso aí não deva ser uma coisa correta, talvez seja isso que ele esteja falando, mas a intenção em si de combater a corrupção e propagar esta pauta para abrir a mente das pessoas, para não fazer coisas erradas, porque corrupção é crime, isso eu acho louvável, tá? Então aqui só um comentário meu acerca do que ele falou. E ao mesmo tempo também, a Lava Jato foi uma operação que realmente mudou o paradigma no Brasil. Pena que a gente já voltou pro status quo, né? Mas até então, num curto intervalo de tempo, a gente ficou com aquela esperança de que, ladroagem, que partindo de políticos, de empresários, tende a diminuir, porque agora a justiça vai ser implacável. E aí, infelizmente, a operação foi, né, implodida, passou por um desmanche, como uma expressão que ele mesmo utilizou aqui. Então, é complicado, né? E a gente vê pessoas que fizeram delação, que confessaram crimes, tendo aí penas aliviadas ou até mesmo anuladas, né, de forma monocrática. A gente vê o Toffoli hora ou outra também fazendo coisa de anulações de forma monocrática. A percepção para a sociedade ficou péssima do que aconteceu com a Operação Lava Jato, porque para mim, pelo menos, e acho que para milhões de brasileiros, aquela sensação da impunidade voltou com força máxima. Para mim, agora voltou com força máxima. A gente deu aquele suspiro de, vamos combater a corrupção, mas para mim agora acabou. Pelo menos é a minha percepção enquanto cidadão. Coloque nos comentários se vocês também têm esse mesmo sentimento. E aqui eu trago, né, alguns trechos da Folha repercutir dessa entrevista. E aqui uma coisa que eu destaquei é a questão do ativismo. Então, sobre o ativismo do STF, Gilmar Mendes culpou a Constituição. Aspas aqui para um trecho da reportagem do Estadão. E até para as falas do próprio ministro. Se houve ativismo, isso decorre da Constituição, do nosso modelo constitucional. E isso decorre, a meu ver, para o bem. E até coloquei um comentário. Sendo assim, é porque no passado não havia ativismo. Isso é uma questão da nossa Constituição, porque a coisa está mais gritante nos dias de hoje. Será que tem a ver com a composição atual do Supremo? A Constituição não era a mesma no passado? Eu não me lembro de ver há uns 20, 25 anos atrás, 30 anos atrás, a gente nem sabia o nome dos ministros. Por quê? Eles eram discretos. Não estavam dando entrevista o tempo todo, não participavam de tantos eventos assim, eram mais discretos. E a Constituição era a mesma. Era a Constituição de 88. Então achei estranho, né? Essa justificativa do ministro Gilmar Mendes. Mudando de assunto, com relação aqui ao que eu chamei de ato falho, o jornalista Caio Junqueira, durante a abertura do programa, ele estava introduzindo o tema, e ele soltou uma frase que me chamou muita atenção, até coloquei aspas: o conturbado ambiente político que deve piorar com a prisão de Jair Bolsonaro no final do ano. Ele cravou essa frase, né, falando que o Bolsonaro seria preso no final do ano. E eu até perguntei, Bolsonaro já está condenado? Já tem data para ser preso? Será que a ampla defesa vai ser só um teatrinho? Vamos pegar aqui o trecho que eu fiz esse corte, só para vocês verem. Entrou no radar dos três poderes um caminho do meio para a anistia, que ocorreria com o presidente Lula concedendo indultos ou com o Supremo revendo a dosimetria das penas aos condenados no 8 de janeiro. Seria a maneira da oposição e da direita bolsonarista tirarem essa pauta da frente para que o país possa focar em agendas que de fato beneficiem a ampla maioria dos brasileiros. E é um modo de Lula e do Supremo recuarem e contribuírem para distensionar o conturbado ambiente político do país, que deve piorar com a prisão de Jair Bolsonaro no final do ano. Mas, como todo acordão, há problemas. O que viria depois? As anistias no país em 1945 e em 1979 não impediram que o país se livrasse de radicais. E nada garante, pelo menos até agora, que uma eventual anistia em 2025, o país vai se livrar dele. Bom, falou da prisão do Bolsonaro, o que vai ser daí em diante? Foi um ato falho? Será que nos bastidores já é dado como certeza absoluta a prisão do Bolsonaro? E a ampla defesa? E as provas que os advogados vêm cobrando, do Braga Neto, do Bolsonaro, querem ter acesso aos diálogos completos, entre outros. E aí, como que isso aí vai ficar? Estranho, né? Achei bem curiosa essa afirmação dele, sem hesitar,
em relação à prisão do Bolsonaro. O que vocês acharam? Como vocês interpretam isso? Foi só um erro? Foi um vacilo dele? Ou de fato isso aí já tá dado como certo e não tem conversa, não tem mais o que a defesa possa fazer? Coloque nos comentários o que vocês acham. E para finalizar, pessoal, é impressionante. Eu até coloquei aqui, né? Inigualável. Aqui é o Bolsonaro saindo dia 12 de abril, esse sábado, tá? Do hospital lá no Hospital Rio Grande, em Natal. O Bolsonaro é impressionante. Em qualquer lugar que ele vai, ele é ovacionado. Ele é majoritariamente aplaudido, majoritariamente ovacionado pela população. Aqui é no hospital, olha isso, galera. O hospital parou. Cara, o hospital parou. Olha isso aqui. E o legal do Bolsonaro é que você vê que é orgânico. Não tem mortadela, não estão pagando R$50, não lotaram um busão com militantes pra fazer essa festa, não. A coisa é orgânica. O Bolsonaro, desde que eu nasci, eu não vi nada parecido em termos de popularidade, de mobilização social orgânica. É uma coisa impressionante o que o Bolsonaro faz. E ao que tudo indica, os brasileiros não terão direito de votar nele. Para mim, para uma tese, uma narrativa falaciosa de golpe, do meu ponto de vista. Milhões de brasileiros, e acho que mais de 50% dos eleitores, não terão essa oportunidade, ao que tudo indica. É uma coisa impressionante, né, pessoal? Olha isso. Não, galera, impressionante o que o Bolsonaro consegue fazer. Realmente o político disparado mais popular e que move multidões no mundo real e nas redes sociais. Quando é nas redes sociais a esquerda, por ficar com muita inveja, né, aquela inveja incontrolável, fala que são robôs. Só que mas quando essa realidade das redes sociais, esse engajamento, a gente vê nas ruas, aí a esquerda não tem o que falar. Porque eles sabem que não tem mortadela, eles sabem que não tem R$50, eles sabem que não foram ônibus que foram lotados para fazer isso aqui, é orgânico. Eles sabem disso. Aí não tem o que falar. Aí tem que ficar quietinho, pôr o rabinho no meio das pernas, porque aí não tem o que falar. É uma coisa realmente impressionante. Pessoal, estes foram os assuntos do vídeo de hoje. Coloquem nos comentários o que vocês acharam, se concordam com as minhas opiniões acerca dos assuntos que eu comentei, se concordam ou não e o porquê, deixem nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem. Compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp pra gente sair da bolha. Se gostaram, deixe o like. Isso, de fato, ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. E os convido também a me seguir em todas as redes sociais. Em todas elas, eu estou como @ViniciusCFP82. Aqui em cima, em vermelhinho, está o meu username. E vocês me encontram dessa forma em todas as plataformas. Dado o recado, feito o convite, até o próximo. Eu sou o Otávio, da TV Flora USA. Se você chegou até aqui, é porque eu acredito que você gosta dos nossos conteúdos. Nós produzimos todos esses conteúdos exclusivamente para você. Esse vídeo é para que você saiba que nós fomos desmonetizados do YouTube. Então, nós precisamos da sua ajuda financeira. Se você puder ajudar, claro. É simples. Tá aí o Pix, que é o nosso e-mail, info@tvflorausa.com. Ou então, através do Zelle para você que está nos Estados Unidos. É o mesmo e-mail, info@tvflorausa.com. Desde já, receba a nossa gratidão.